E aí galera, beleza? Tudo certo? Espero que sim. Como eu já havia prometido há alguns meses atrás aí, né? Eu resolvi fazer uma websérie do canal pegando só filmes dos anos 90. Mas por que os anos 90? Porque estamos em 2021, certo? E dentro desse contexto, eu pensei o seguinte, bom, os serviços de streaming estão enchendo seus catálogos com filmes antigos. E às vezes a gente chega ali e fica naquela, poxa, mas o que eu vou olhar, né? E aí tem uma garotada por aí que não sabe o que olhar. Porque anos 90 é longe pra caramba, né? E eu resolvi fazer o seguinte, eu dividi por gênero, tá? Então cada vídeo que vai sair, eu montei da seguinte maneira, são 5 filmes que eu vou fazer, não necessariamente que o primeiro é o melhor e o quinto é o pior, são apenas 5 sugestões que eu resolvi juntar por gênero e uma menção honrosa, que é aquele filme assim que eu tava junto na lista, em todas aconteceram a mesma coisa. Tava junto na lista, mas eu não posso tirar, tem que manter, não sei o que, tá. Então eu vou botar as menções honrosas, porque vai me dar muito trabalho tirar fora, e sempre vai vir ter um engraçadinho no comentário que vai dizer, ó, Rodrigo, tem que esquecer esse aqui. Então eu resolvi fazer uma menção honrosa, porque daí, né, fica mais fácil. Então a lista é basicamente isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou sugerir o filme, falar um pouco dele, fazer uma mini resenha, dizer o que eu senti quando olhei o filme, aquela coisa toda e tal. Não vou me prender muito para não ficar um vídeo gigante, tá? Esse aqui vai ficar um pouco maior porque eu estou apresentando uma websérie, certo? Mas eu vou, né, fazer algumas edições legais, botar os cartazes aqui e tal, falar um pouco sobre o filme, sobre do que se trata, o momento que ele foi lançado, e dizer as minhas percepções, jeitão Rodrigão, né? Vocês sabem, vocês gostam, e vocês estão aqui exatamente por causa disso, ok? Então, se inscrevam no canal, dê o joinha, compartilhem, mostrem pra galera e mostrem para aquele jovem dinâmico que ainda não viu esses vídeos aí dos anos 90, né, que não está acostumado a olhar filme antigo, porque só gosta de efeitos especiais, que boas interpretações também contavam muito, e efeitos práticos às vezes são melhores do que os efeitos especiais, todos iguais, que a gente tem hoje nos filmes blockbusters de hoje, certo? Então, para contextualizar um negócio, eu só quero dizer o seguinte, a forma que eu resolvi montar isso, tá? Eu dividi por gêneros, né, como eu disse no início, e eu vou lançar um por semana. Então, essa primeira sexta-feira aqui é o gênero de suspense. Para começar bem, né? A primeira semana tem que ser pé na porta, assim, sabe? E aí depois eu vou lançando um por semana. Toda semana vai ser um diferente. Vocês vão receber as notificações, vão ver o que está aí e tal, e aí vão indo, sabe? Se essa é a sua primeira vez no canal, saiba que nós vamos ter vídeos toda semana agora, eu acho que vão ser 8 vídeos daqui pra frente, toda sexta-feira vai sair um falando sobre os filmes, deixando direitinho e tal, então venham comigo, ok? Então vamos lá, 5 dicas e uma menção honrosa de filmes dos anos 90 do gênero suspense. Eu não poderia começar esse gênero sem um maravilhoso O Silêncio dos Inocentes de 1991, dirigido pelo Jonathan Demme, e protagonizado pela Jodie Foster e o Anthony Hopkins. É um filme sensacional. Eu tive a oportunidade de ler o livro também e ele é quase uma transcrição dos eventos do livro. Nesse caso específico aqui nós temos a Jodie Foster, que interpreta a jovem agente do FBI Clarice Starling, que procura o Dr. Hannibal Lecter para ajudá-la a traçar o perfil psicológico do assassino em série Buffalo Bill. E, cara, é uma imersão impressionante. O trabalho de cenografia, a maneira como a Jodie Foster conseguiu montar a personalidade da Clarice Starling, a forma como o jogo de gato e rato dela e do Anthony Hopkins é uma coisa sensacional. A gente vê a tensão na tela, sabe? É quase como se tu conseguisse cortar aquilo, sabe? É muito louco. E a cenografia, a música, como ela vai tocando, como ela vai trabalhando aquilo ali tudo, em contrapartida com os acontecimentos que vão acontecendo fora, e aquilo tudo vai se contrabalançando numa trilha sonora com suspense muito legal. É um filme contundente, eu acho muito legal o Silêncio dos Inocentes, e o Anthony Hopkins está... Tanto é que ele ganhou o Oscar e também a Jodie Foster. Uma das curiosidades do cinema é que diz o seguinte, o Jonathan Demme não quis a Jodie Foster no primeiro momento para interpretar a Clarice Starling, porque ela tinha ganhado o Oscar por Acusados, que é outro filme excelente da Jodie Foster também, eu já tive a oportunidade de olhar, 2 anos antes. E ela vinha de uma situação de um filme muito denso, e ele ficou meio assim, ela estava muito badalada na época, só que ela quis ganhar. Ele ofereceu o papel para Michelle Pfeiffer, a Michelle Pfeiffer achou o filme muito pesado, ele também ofereceu para Meg Ryan, mas a Meg Ryan não era a vibe, e também ofereceu para Laura Dern, e nenhuma delas aceitaram. E aí, no fim das contas, acabou ficando para a Jodie Foster mesmo, porque ela insistiu bastante para pegar o papel e fez um trabalho sensacional.
A maneira como ela é a personagem, as dúvidas dela como a agente, isso é muito específico e para mim ficou muito próximo do livro. O Anthony Hopkins não tem o que dizer porque é o cara, né? O homem é o mestre de interpretação. O cara consegue fazer o que ele quiser. Então, para mim, se você fosse escolher hoje que filme de suspense para mim representa os anos 90, eu acho que O Silêncio dos Inocentes seria o maior deles, seria o primeiro a ser recomendado. O Silêncio dos Inocentes teve uma sequência em 2001 que se chama Hannibal e 2 prelúdios. Um que se chama Dragão Vermelho, que é o anterior, que se passa um pouco antes do Silêncio dos Inocentes, e um outro em 2007 que se passa bem quando ele é novo, que é Hannibal, A Origem do Mal. Esse eu não gostei, tá? Esse pra mim não curti. Mas o Dragão Vermelho é um excelente, excelente filme. Os anos 90 foram marcados por filmes de baixo orçamento, mas que arregaçaram nas bilheterias. Esse aqui é um dos exemplos dele. O Seven, que é um dos melhores filmes de suspense que eu já olhei, simplesmente um clássico, é um filme contundente, um filme que te incomoda, mas é um filme muito bom. As interpretações são sensacionais e o trio de atores que aparece no filme é simplesmente soberbo. Eu estou falando dos filmes mais contundentes dos anos 90 e que com certeza não seria feito nos dias de hoje, e se ele fosse feito na época por um estúdio grande, ele não teria o final que ele tem. O final do Seven talvez seja um dos finais mais assustadores e perturbadores da história do cinema. Eu lembro de ter visto o Seven na época no cinema e eu saí de lá assim, ó. Que foi que eu acabei de assistir. Eu vou contextualizar para você o seguinte. O Seven ele tem um negócio muito específico que é a cenografia dele. Tem uma cena específica quando os detetives Mills e Somerset estão entrando dentro do apartamento do cara, do gordo, né? Quem viu sabe o que eu estou falando. Eles estão com as lanternas, ok? Então eles estão assim com as lanternas. E a maneira como eles estão andando dentro daquilo, no cinema, isso te dá como se tu estivesse com eles ali dentro. Isso foi proposital. O David Fincher fez dessa forma. Ele é mestre nessas coisas. Então a maneira como aquilo vai acontecendo, a maneira como vai mostrando aquilo da cena, te coloca basicamente dentro daquilo, sabe? E talvez uma das maiores sacadas do Seven é nunca te mostrar tudo. Ele nunca te mostra tudo. E ele faz uma das coisas mais fodas que tem no cinema, que é deixar a tua imaginação voar alto. Ele deixa a tua imaginação, ele não te mostra tudo o que está acontecendo. Ele não te deixa, ele não é explícito, ele não é de terror, ele é um suspense psicológico. E ele deixa o teu psicológico trabalhar. É surreal o que aquele filme consegue fazer. Bom, eles gastaram 30 milhões no filme e ele faturou 327 na época. Então vocês pensam o que o filme o que é o negócio, certo? Então é surreal, né? Então o negócio é impressionante. Lançado em 1995, o Seven apresenta os nossos intrépidos detetives David Mills e William Somerset atrás de um assassino que mata através dos 7 pecados capitais. Ele executa suas vítimas nesse modo operante. Então a investigação vai rodando e eles vão seguindo as pistas que o assassino vai deixando. Parece um roteiro simples, parece um roteiro clichê. Mas a maneira como o David Fincher conseguiu desenvolver o roteiro, a interpretação dos personagens e a forma como a trilha sonora roda, como os efeitos visuais e os efeitos sonoros são apresentados na tela, te deixam simplesmente incomodado durante o filme inteiro. Se existe um dos filmes que para mim é um clássico, é esse aí junto com O Silêncio dos Inocentes. Então é imprescindível que vocês vejam. Um fato curioso é que o Brad Pitt vinha numa situação já incomodado com a fama de bonitão dele, né? Que persiste até hoje. Né? O cara me aparece sem camisa no Once Upon a Time em Hollywood e as mulheres ainda suspiram por um cara de quase 60 anos. Né? Enfim. E dentro desse contexto, ele foi lá para fazer o detetive Mills, ele mesmo cortou o cabelo. Se vocês forem olhar as fotos aqui, que eu vou deixar na edição, obviamente, foi ele mesmo que cortou o cabelo. E existe uma cena específica que ele quebra o braço. E ele realmente quebrou o braço na cena, porque ele não usou dublê durante o filme. Então todas as cenas que foram feitas ali, aquela correria que tem na chuva, essa história toda foi ele mesmo que fez a cena. E ele realmente quebrou o braço de verdade. Então houve uma imersão, tanto dos atores quanto dos personagens, para deixar tudo isso aí, para fazer tudo aquilo ali. Então é muito legal, é um filme muito bom. Então a minha segunda dica dos filmes dos anos 90 é esse aí. Seven, Os 7 Pecados Capitais.
Mais um exemplo dos filmes de baixo orçamento que consegue dar uma arregaçada na bilheteria, nós temos Os Suspeitos, The Usual Suspects, lançado em 1996 e dirigido pelo Bryan Singer. É um filme narrado, na verdade. Ele conta a história de um assalto que deu errado, né, explodiu um navio e os suspeitos todos são presos. E a partir dali eles começam um processo de investigação, com os depoimentos de cada um dos suspeitos ali dentro da situação. E aí eles vão tentar identificar quem é o famoso mafioso Keyser Söze. And the only thing that scares me is Keyser Söze. Quem é o Keyser Söze? E essa pergunta vai se arrastando durante o filme inteiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse filme talvez seja um dos melhores filmes dos anos 90 em questões de suspense, porque ele te deixa com o coração na mão durante o filme inteiro, porque tu realmente não sabe quem é o cara. E tu vai descobrir, nos últimos 15 segundos do filme, tu realmente descobre quem é o cara. Eu duvido quem tenha matado antes. Duvido. O cara que disser que matou antes está mentindo. Duvido. Ninguém viu antes. Ninguém sabe quem é o cara antes. Porque ele não deixa pistas. O roteiro do filme é muito bem feito. O Bryan Singer fez um trabalho sensacional e eu tenho saudade de um filme inteligente como esse, porque faz muito, muito tempo que eu não vejo um filme inteligente como esse. Então esse filme aqui é um filme de baixíssimo orçamento, ele custou 6 milhões de dólares e faturou 23, né? Ou seja, deu lucro para burro. Tem no elenco Benício Del Toro e Kevin Spacey como os principais atores, tem também o Stephen Baldwin e mais alguns outros ali, mas os que mais se destacaram depois foi, obviamente, o Kevin Spacey e o Benício Del Toro. Faz um trabalho soberbo de atuação, é muito bom, um filme muito bom de verdade. Eu recomendo Os Suspeitos porque é um filme que tem um roteiro muito bem feito. E aqui vai um parênteses. Eu sinto falta hoje nos filmes assim, sabe? Os outros dois exemplos de filme, mais a menção honrosa que eu vou colocar nesse vídeo hoje, são exemplos exatamente disso. São roteiros bons, com interpretações muito contundentes, muito boas, assim como os exemplos anteriores, e são filmes que merecem ser vistos para mostrar o quanto está faltando hoje boas interpretações. Porque a gente não tem visto nada disso ultimamente. E os anos 90 foram filmes, assim como os anos 80, tiveram filmes muito fodas assim, em questões de interpretações. Porque os atores se entregavam para os papéis, eles recebiam roteiros muito bons. Então o terceiro filme da lista, esse aqui não precisa, eu não posso entregar nada, tá? Eu só vou deixar essas mini edições para vocês verem aqui, porque eu não posso entregar nada. É Os Suspeitos, porque esse aqui, depois quando vocês olharem, vocês vão dizer, o Rodrigão é um oráculo. Ele me deu um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Que demais! Tenham certeza disso, beleza? Segue a lista. Lançado em 1996 e baseado na obra do escritor John Grisham, Tempo de Matar é a estreia do ator Matthew McConaughey numa grande produção de Hollywood. Ele encabeça o elenco junto com a Sandra Bullock e o Samuel L. Jackson. É um filme excelente, contundente, pesado, com uma história difícil de ser vista, mas ele vale muito a pena. É um dos grandes filmes de tribunal dos anos 90. Foram feitos muitos filmes assim nos anos 90, tiveram vários. Mas eu selecionei um deles por ser, para mim, um dos representantes dessa história que ainda preciso ser visto, pela força que ele tem ainda hoje na história. O John Grisham é um advogado, ele escreveu muitos livros assim, e diversas obras dele foram adaptadas para o cinema. A Warner adaptou muitas obras. Mas dentro do contexto social que a gente está vivendo hoje, com toda essa história ainda, né, da segregação racial, essas discussões que ainda estão sendo feitas, essas lutas que a gente ainda está lutando, esse filme aqui ainda precisa ser visto porque é um caso que merece ser discutido. E as interpretações, a forma como aquilo tudo aconteceu, dentro do contexto do livro, né, da brutalidade como é mostrado, porque os anos 90 permitia esse tipo de filme, é preciso ser visto. Então é um suspense de tribunal muito bem montado e a forma como ele é descrito vale a pena ser visto. O filme conta a história do advogado Jack Begins, que é um advogado em início de carreira, que foi contratado pelo negro na cidade do Mississippi para defender a causa dele contra os estupradores brancos que estupraram a filha do cara de 10 anos. É isso aí mesmo que vocês estão ouvindo. Durante todo o filme vai mostrando as cenas, sabe, a violência com que é mostrada, e a violência ela é necessária nesse momento, porque ela faz parte do contexto do livro, faz parte do contexto do filme. Eu já li algumas obras do Grisham, ele é um cara que escreve muito bem mesmo, e ele sabe o que ele está escrevendo, sabe? E são obras que valem a pena ser vistas. Então esse aqui já é um livro também que se gastou muito pouco, porque nenhum dos atores estava no patamar que eles estão hoje, né? Eles estavam todos em início de carreira. O
Matthew McConaughey estava primeiro filme dele. A Sandra Bullock fazia só comédia romântica. Era só o que ela fazia. Então ela não tinha nada ainda, estava bem início de carreira. O Samuel L. Jackson era ator de segunda. Né? Ele aparecia só em papéis coadjuvantes. E ele tem uma interpretação muito foda nesse filme. É muito foda. Sabe? Talvez uma das melhores interpretações dele na carreira. É uma das que eu mais gosto, pelo menos. E o roteiro é muito bem montado, a trilha sonora é muito bem feita. E ele é dirigido pelo Joel Schumacher. Que eu gosto muito do Joel Schumacher quando ele faz filmes sérios como esse aqui. Tá? Assim como o Número 23 e outros filmes que ele fez, que são filmes mais sérios, mais focados numa história e com um roteiro muito bom. Então acho que vale muito a pena conferir esse filme aqui pelo poder da obra que ela tem. Então, mais uma dica aí para vocês. Estamos indo para o final da nossa lista. Nos anos 80 nós tivemos diversos atores, e talvez um dos mais emblemáticos e dos mais talentosos tenha sido o Mel Gibson. E ele conseguiu trazer a carreira dele muito bem, tanto é que ele teve várias obras dentro dos anos 90 que fizeram muito sucesso, Mas teve uma delas que para mim foi muito impactante pela forma como ele interpretou, porque ele também é um grande diretor, e eu sinto falta dos filmes dele hoje, sabe? Ele está fazendo algumas produções meio B aí, porque eu acho que ele anda meio perdido na carreira dele, até por problemas pessoais, enfim. Mas eu gosto dele, eu gostaria muito que ele voltasse. Mas esse filme aqui, ele tem um poder de interpretação, sabe? Um troço. Ele é um filme pesado, sabe? Então, como um suspense bom deve ser, tá ligado? Aquele suspense que te deixa nervoso. E esse aqui, pra mim, é um dos mais impactantes. Eu tô falando do Preço de um Resgate, ou Ransom. Cara, a interpretação dele nesse filme é uma coisa muito louca. Porque ele é um milionário, o filho dele é raptado, e ao invés de pagar o resgate, ele oferece a grana para as pessoas entregarem o seu raptor. É, isso aí mesmo, ele peita os sequestradores. A maneira como ele faz isso é surreal. Surreal, é impressionante o que ele consegue fazer. Fora que ele ainda tem como elenco de apoio a Rene Russo, lindíssima, talentosíssima, e o Gary Sinise, que é outro excelente ator, vinha de uma série de interpretações sensacionais, e é um cara muito bom também. Então, assim, é um elenco muito bom. O filme foi dirigido pelo Ron Howard, ele foi lançado em 1997, custou 70 milhões e faturou 309. Então, assim, ó, pá, foi aquele filme assim, ó. Eu lembro que quando saiu esse filme, sabe, eu trabalhava numa locadora, né? Então, assim, ó, foi uma coisa... A galera tava atrás desse filme porque eles são no cinema primeiro. Aquele negócio, né? Sai no cinema primeiro, depois vem pra locadora, aquela coisa toda. Então, assim, ó, a galera enlouquecida atrás desse filme, porque... né, propaganda de TV, o trailer, não sei o que e tal. Então a galera ficava enlouquecida atrás desse filme, porque realmente todo mundo queria ver o Mel Gibson. E foi um troço muito legal, sabe? Então, Preço de um Resgate é pelas interpretações. A história é muito boa, o plot, a forma como anda a história, como finaliza a história, sabe? É um filme muito bom. É a época de ouro dos filmes do Ron Howard, foi nos anos 90. Ele é um excelente diretor, anda meio perdido, fazendo uns negócios meio estranhos, né? O Mel Gibson também. Gostaria que eles voltassem. Mas esse aqui também é o último filme da lista dos filmes de suspense. Agora só vem a menção honrosa, que é o próximo aqui, que é um outro baita filme. Mas o último filme da lista é esse aqui, Preço de um Resgate. Então agora vocês têm aí 5 opções já para começar o seu final de semana só com filme de suspense, certo? Então vamos para a menção honrosa. Lembra que eu falei do John Grisham? Então, eu ia tirar ele fora, né? Porque eu já tinha falado dele antes. Mas eu pensei, eu não posso tirar ele fora, cara, porque esse filme específico, que eu gosto muito, ele tem 2 atores que são medalhões, que se tornaram excelentes atores e ainda estão atuando, que é o Denzel Washington e a Julia Roberts. Então como é que eu vou tirar eles fora, certo? Tem um excepcional diretor, que é o Alan J. Pakula, que é um baita diretor. Então como é que eu vou tirar ele fora? Então assim, menção honrosa desse vídeo de suspense, o Dossiê Pelicano. Não tem como deixar fora esse filme. Então esse aqui eu não vou falar nada, só vou deixar menção honrosa, eu só vou dizer o título, os 2 atores principais e o diretor. O resto é com vocês. Certo, galera? E nesses vídeos aqui, independente do que for, fica a pergunta do Rodrigão. Qual filme de suspense dos anos 90 que vocês sugerem que eu assista? Que não estão na lista, obviamente, certo? Deixem aí nos comentários se faltou algum. Não esqueça que semana que vem tem mais um, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado, me acompanhem nessa jornada, um forte abraço a todos, tchau!